Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à missa do 17º domingo do tempo comum, Dia dos Avós. As intenções dessa Santa Missa. Em verdade, amanhã, mas já passa para hoje, que amanhã é dia de Santana. Ação de graças pelos avós e idosos, que Deus conceda paz e saúde, por todos os motoristas, para que conduzam seus veículos com atenção e cuidado, por todos os doentes, em especial por Antônio Carlos e Dona Maria, por todos os falecidos da família Tribos, pela alma de José Natália, Nair Solange Costa, Ninfa Azevedo Carvalhais, Elvis e Alegria Florindo Barbosa, Maria Dorosina Turra, todos de pé para celebrar o celebrante equipe litúrgica, canto de entrada número 1 do folheto branco. Tu anseias eu vencer. Os avós de Jesus Cristo. Hoje é Tomé. Os pais de Nossa Senhora. E o Santo Padre oficializou uma festa que nós já celebramos, o Dia dos Avós. Quem é avô, quem levanta a mão? Ou estamos bem representados, né? Vou rezar por vocês hoje. Que Deus abençoe vocês, que os façam felizes, ver seus netos crescerem, sua família ir aumentando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Irmãos e irmãs, nesta Eucaristia somos um povo santo de Deus, reunido em seu nome. Formamos um só corpo, unidos num só Espírito e chamados a uma só esperança. Fomos reunidos por um só Senhor, por uma só fé, por um só batismo. Cremos em um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Nesta certeza da nossa fé, glorifiquemos o Senhor, que entrega a sua vida e parte o pão da palavra e da Eucaristia para nós. Hoje, no desejo do
Papa Francisco, celebramos o Dia dos Avós. Rezemos por aqueles que estão conosco e por aqueles que já faleceram. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos dignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, nós vos pedimos perdão. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobres para nos enriquecer. Perdão. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na certeza da misericórdia de Deus, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados.
sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Renovai de amor para conosco, para que conduzidos por vós, usemos de tão bons bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus cuida de nós e, cheio de compaixão, multiplica os pães que matam a fome. Recebamos com gratidão o pão da palavra que o Senhor nos oferece agora e que sacia nossa fome de justiça e de paz. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal, Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pais dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e de trigo novo. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de Paulo aos Efésios. Irmãos, eu lhes os olhos a caminharem de acordo com a vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, do amor, aplicai-vos agora à unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamados. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e o Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos, e permanece na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a aclamação do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo a seu encontro, Jesus disse-lhe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido.
deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus recusou-se de novo, retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar-se. Meus queridos irmãos e irmãs, que lições bonitas podemos tirar de dois sinais que a palavra de Deus nos dá, dois sinais que no fundo é o mesmo sinal, a multiplicação dos pães. No Antigo Testamento, um homem traz um cesto de pães, cevada e trigo, para o profeta Eliseu. E Eliseu recebe aqueles pães e distribui para o povo. Mas é muito pouco. E ele diz: não é pouco, não. Deus afirma na Sagrada Escritura: comerão e ainda sobrará. E de fato, o pão foi distribuído conforme a palavra do Senhor e ainda sobrou. É o primeiro sinal. O segundo sinal nos foi dado por Jesus, em que ele se compadece da multidão que corre até ele e provoca Filipe, dizendo: como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Os apóstolos Filipe mostram a dificuldade. É muita gente. André lembra que tem um menino ali que tem uma sacolinha de 5 pães e 2 peixes, mas é muito pouco. Jesus manda que todos se sentem, todo mundo organizado, sentado. E Jesus abençoa e dá graça. Lembrem desses dois verbos, porque nós vamos vê-los com o pensamento do coração em toda a missa que a gente celebra. Jesus abençoou, deu graças, é um gesto eucarístico. Todo mundo deu. Dos apóstolos que distribuíram um cesto para cada um da sua vida. Por que eu não falei milagre? Porque a Bíblia não chama de milagre. A Bíblia nos chama de sinais. Porque esses gestos maravilhosos de Jesus querem significar, querem ser sinais de outra coisa, muito importante. Primeira lição deste texto é que todos precisamos de pão. Embora o pão que nós conhecemos, o pão francês, o pão certificado, seja comum a todos nós, o pão tem outro significado, é um outro sinal de todo tipo de alimento. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, não estamos pedindo que nos falte o pão da padaria, nos falte o alimento em nossas vidas. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. É um alimento sagrado, comemos pão desde criança e nunca nos enjoamos do pão. E Jesus, o profeta Eliseu,
deixar sinal disso. O pão é importante para a vida. Mas esse sinal é sinal de outros pães que nós precisamos para a nossa vida. O pão da palavra de Deus. Quem não alimenta sua fé com a palavra de Deus vai sentir fome dessa palavra uma hora ou outra da sua vida. E o pão da vida, que é Jesus, o verdadeiro pão do céu, o novo maná que Deus nos dá, que é o próprio corpo e sangue de Jesus. Se não comermos deste pão, não teremos a vida plena. E vejam, meus irmãos, isso tem que ficar no nosso coração. Cabe a nós disponibilizar o pão que temos para quem não tem, para quem tem fome. Uma das orações mais bonitas que a gente faz, que eu gosto de rezar quando visito alguma família, é esse: Senhor, nós nos agradecemos o pão que temos. Vos pedimos por aqueles que não têm pão, e a nós que temos este pão, ensinai-nos a repartir. Foi o que fez esse menino lá junto ao mar da Galileia. Quem sabe sua mãe tenha colocado no embornal os 3 pãezinhos e os 2 peixes. O menino disponibilizou. Jesus primeiro manda o que lá vão fazer. Eles dizem a situação. André lembra que tinha lá encontrado 5 pães e 2 peixes. Jesus manda todo mundo sentar, porque a caridade, a partilha também tem que ser organizada, senão uns comem, outros não. E Jesus olha para o céu, dá graças a Deus, abençoa e manda distribuir. E esse sinal ficou para todos nós. Primeiro, o milagre da partilha. Nós precisamos aprender a viver esse gesto bonito de partilha. Deus não nos pede que nós demos daquilo que nós vamos precisar para a nossa vida. Não, mas todos nós precisamos do pão. O que Ele nos pede é que partilhemos, não o que nos sobra, mas o que temos. E quando existe a partilha, todos comem e ninguém passa fome. Por isso, a multiplicação dos pães nos mostra, além da necessidade do pão, o milagre da partilha. Os discípulos de Jesus, todos nós, temos que ter essa sensibilidade no coração para não se conformar com a necessidade e a fome de nossos irmãos. E não se joga fora o alimento que sobrou, porque já não é mais nosso, é de quem passa necessidade. Pois bem, lembrando, Jesus nos fala dos 3 pães. A palavra de Deus nos deixa claro que precisamos de 3 pães: pão do alimento, pão da palavra, pão da vida, que é Jesus. E todos nós, alimentando do pão que é Jesus, saibamos acolher e repartir o nosso pão com os pobres. Em nossas comunidades,
É isso mesmo que Jesus quer de nós. É este o sinal. A multiplicação dos pães é sinal da comunhão, da Eucaristia, em que Jesus se distribui a todos. Não sei se vocês, de vez em quando, param para refletir. Cada pão consagrado, cada hóstia, é Jesus em querer que se dá a nós. Se partirmos o pão, Jesus está presente em cada pão, cada pedaço de pão. Que coisa linda é Deus. Peçamos a Deus que nos dê um coração capaz de conhecer Sua palavra e nos dê e sacia a nossa fome de alimento e de Deus com a palavra e a Eucaristia que sacia todas as fomes do coração humano. E hoje nós queremos incluir em nossa oração todos os nossos antepassados, os nossos avós, nossos bisavós. A Igreja celebra São Joaquim Santana e o Papa Francisco, com o coração cheio de sensibilidade para a importância da família, quis que o dia desses dois santos fosse o dia dos avós. Os patriarcas abençoavam seus filhos, dizendo que Deus abençoe vocês e que vocês possam ver os filhos de seus filhos. Que bênção ser avô, avó. Primeiro, que bênção ser idoso, sinal do amor de Deus por nós, e ser avós, poder contemplar os filhos de nossos filhos. Então, nós queremos nessa oração, além de pedir a Deus um coração capaz de compartilhar, queremos lembrar de todos vocês, avós e avós, e lembrar de todos os idosos. Que os idosos, nosso mundo e nossa comunidade, que sejam incluídos, porque sem eles a família fica sem raiz, morre e seca. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos com confiança nossas preces ao Pai, e movido de compaixão, escuta a oração de seus filhos e filhas. Rezemos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, em vós nós esperamos, pois nos concedeis o alimento no tempo certo. Manifestai vossa bondade a tantos irmãos que, por causa da fome, são obrigados a deixar sua terra
busca de alimento, nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, vosso Filho alimentou uma multidão, tendo apenas 5 pães e 2 peixes. Que o vosso Espírito conduza todos os grupos que em nossa cidade desempenham a missão de ir em socorro de quem passa fome. Nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, a pandemia da Covid-19 gerou muita fome. Que celebrando esta ceia eucarística, nos comprometamos com as iniciativas de solidariedade em nossa cidade. Nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, recordando Santana e São Joaquim, nós os pedimos pelos nossos avós, pelos que estão conosco e colaboram com nossa educação, pelos falecidos, para que encontrem repouso em vosso reino. Nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. E agora nós vamos dizer ao Senhor, pedir ao Senhor, escute a nossa prece, porque nós pedimos saúde para Flávia Braga e Isabel Braga. Agradecemos a Deus pelos avós e idosos de nossa comunidade e nossos próprios avós. Que Deus conceda paz e saúde a todos eles. Rezamos pelos motoristas que conduzam os seus veículos com atenção e cuidado pelas ruas da nossa cidade. E confiamos na ternura e a misericórdia de Deus por Antônio Carlos, Maria, Dona Maria e todos os enfermos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E confiamos ao Senhor todos os falecidos. São tantos, coronavírus, fez tantas vítimas. Rezamos também por José Natália, Nair Solange Costa, Ninfa Azevedo Carvalhar, Hércules Adelina Vitorino Barbosa, Maria Ambrosina, Durra e todos os falecidos de nossas próprias famílias. Dai-nos, Senhor, o descanso e a paz. Nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, façamos o nosso ofertório com alegria, com o nosso canto e a nossa oração. De mãos estendidas, o
seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de vossa vontade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Dê graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar graças, é nossa salvação dar glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Eis por diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso nome, cantando a Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam: Santo é o Senhor. Proclamam vossa glória, Santo é o Senhor. Bendito que vem, Santo é o Senhor. Em nome do Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas, Santo é o Senhor. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor que fizestes todas as coisas, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurarmos vos pudesse encontrar. Socorrei com bondade os que vos E buscam. ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo e, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, ele viveu
anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e ressuscitando os mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós ao Pai o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso, nós pedimos que o Mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quando ceado, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, o Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, Pai, nós nos lembramos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Francisco, o nosso
os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com a vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, estendei ao Pai de bondade, concedei ao Pai de bondade, e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele traz ao mundo todo bem e toda graça. Oh Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação, vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé anima a vossa igreja. Dai-lhe sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo nos uniu. Que o amor de Cristo em nós nos traga paz em todas as situações de nossa vida e nos faça também construtores da paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho, fazendo o dom da vossa inefável caridade, possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um pouquinho. Então, gente, ontem nós tivemos a segunda noite, segundo dia de nossa quermesse drive-thru. Graças a Deus,
nossa reclamação não seja tão grande como a gente queria, mas deu para sentir a solidariedade do nosso povo. Liguem para a igreja e convém seus povos e venham no sábado, das 5 às 8 horas, buscar para comer em família depois. Um motivo de muita alegria. Eu já não vi a hora de fazer isso, foi a primeira comunhão ontem na missa das 4 horas. Durante todos esses sábados, até que todas as crianças que já estavam preparadas façam a primeira comunhão, nós vamos fazer o sábado que vem menos gente celebrar a primeira comunhão de nossas crianças. E avisem os seus técnicos, avisem para as crianças de suas famílias, venham inscrevê-las, vamos formar altas turmas de catequese, para que nossas crianças não fiquem sem Jesus Cristo. É muito importante. Tenho certeza que na vida de todos nós, a primeira comunhão foi um dia de muita alegria, de muita festa e marcou a vida de todos nós. Tá bom? Fiquemos então agora de pé para recebermos a bênção para a nossa vida. Dai-nos a bênção. Graças a Deus, pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, Mãe. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, Domingo abençoado para nós.